Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, cá estamos na nossa teledireção espiritual. Nosso assunto de hoje, rejeitar a adivinhação e a magia. Pois bem, vamos ver o que nos fala o Catecismo da Igreja Católica. Número 2115. Deus pode revelar o futuro aos seus profetas ou a outros santos. Mas a atitude certa do cristão consiste em pôr-se com confiança nas mãos da providência, em tudo quanto se refere ao futuro, e em pôr de parte toda a curiosidade malsã a tal propósito. A imprevidência, no entanto, pode constituir uma falta de responsabilidade. Vejam, amados irmãos, hoje em dia existem muitas pessoas que dizem que podem prever o futuro, ou ainda que podem conhecer o que está acontecendo na sua vida. Ora, muitos, infelizmente, movidos pela curiosidade, vão em busca dessas pessoas e acham que serão ajudadas por elas. Pior ainda, há pessoas que acabam pagando muito dinheiro a esses operadores do oculto para saberem o que está acontecendo em sua vida. Querem conhecer o futuro, querem conhecer se alguém as odeia, querem conhecer se alguém as ama, querem saber se vão se casar com tal pessoa e assim por diante. Então vejam, a curiosidade exagerada pode levar as pessoas a procurarem essas realidades, esses expedientes, essas pessoas que dizem que conhecem a sua vida e podem revelar o futuro. Meus amados irmãos, tudo isso aqui é falta de confiança em Deus. No final das contas é isso. Ou eu confio em Deus, ou eu vou recorrer a esses expedientes para compreender como vai a minha vida. Será que eu não tenho confiança suficiente em Deus, sabendo que Ele cuida de mim, que o meu futuro está nas mãos dEle? Então, por que recorrer a essas pessoas? Eu digo a vocês, essas pessoas não são capazes de prever o futuro. Eu garanto isso para vocês. Não são capazes. E se falam alguma verdade sobre a sua vida, geralmente é o demônio que revela isso a essas pessoas. Então esqueçam, amados irmãos. Essas pessoas não vão ajudar vocês. Eu garanto isso a vocês. Muito bem, vamos passar ao número 2116 do Catecismo. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro. A consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de vidência, o recurso aos médiums. Tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele. Muitas pessoas recorrem à adivinhação. Por exemplo, vamos jogar as cartas do tarô para saber o que vai acontecer a mim. É pecado isso, amados irmãos, é falta de confiança em Deus. Vou pedir a uma pessoa que leia a minha mão. Pecado, falta de confiança em Deus. Não devemos recorrer também, meus amados irmãos, e isto é condenado pela palavra do Senhor, não devemos recorrer aos mortos, não devemos evocar os mortos. Mesmo porque, meus amados irmãos, se você evoca um morto, não é o morto que vai falar com você. Deus não permite isso, amados irmãos. É o demônio que vai assumir o quê? A voz, o modo de falar da pessoa para enganar você, para fazer com que você acredite que está falando de fato com aquele morto que você solicitou. Então, muito cuidado, amados irmãos. Os mortos só podem se comunicar conosco se Deus autorizar e em casos excepcionais. E quando Deus quer, não depende de nós. Não adianta solicitarmos a presença de um morto porque Deus não vai atender. Esqueçam isso. Então,
não recorramos à evocação de mortos. Isso é grave pecado. Depois, a astrologia. Quantas pessoas fazem depender as suas vidas dos horóscopos, não é verdade? Agora pensem bem, como é irracional isso. O que Júpiter vai fazer na minha vida? O que a Lua vai fazer na minha vida? O que Saturno vai fazer na minha vida? Então, no fundo, acaba se dando um poder mágico aos astros sobre a nossa vida. Isso é ilógico, gente. A astronomia, por exemplo, condena isso. Os cientistas rejeitam a astrologia, porque não é uma ciência, efetivamente não é. Então, é uma crendice, nada mais do que isso. Então, esqueçam isso, gente. Os planetas não vão interferir na sua vida, esqueçam isso. Deixem para lá a astrologia, os horóscopos. Isso é tudo tolice. Depois, há pessoas também que recorrem aos médiuns. O médium tal, com o espírito tal, vai me ajudar. Que perigo, meus amados irmãos, que perigo. Eles são movidos pelos demônios, não são movidos por pessoas que faleceram. Esqueçam isso, amados irmãos. É um perigo se dirigir a esse tipo de gente. Por fim, meus amados irmãos, não é? Rejeitemos tudo aquilo que é adivinhação. É isso. Em última análise, é isso. Então, não busquemos recorrer a pessoas que podem nos dizer o que acontece na nossa vida. Esqueçam isso. Confiem em Deus e isso será suficiente. Muito bem, número 2117 do Catecismo. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude de religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de fazer mal a outrem ou quando recorrem à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas. Por isso a Igreja adverte os fiéis para que se acautelem dele. O recurso às medicinas ditas tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes malignos, nem a exploração da credulidade alheia. É importante frisar, a magia, a feitiçaria, a bruxaria, como queiramos chamar, tem sempre como fonte de poder o demônio, sempre. Não existe uma magia neutra. Vou recorrer a uma força neutra que vai me ajudar na minha vida. Não existe isso. Ou o poder vem de Deus ou vem do demônio. Não há meio termo. Então, a magia, a feitiçaria, a bruxaria vem necessariamente do demônio. Não existe bruxa boazinha, gente, bruxa do bem. Não existe isso. A fonte do seu poder é sempre o demônio, invariavelmente. Então, não se iludam contra isso. Né? No cinema, às vezes, se apresentam as bruxas boas contra as bruxas más. Isso não existe, gente. Não existe bruxa boa. Elas são todas oferecidas ao demônio, todas, sem exceção. Mesmo que não saibam disso. Provavelmente sabem, sim, mas enfim. Então, magia, feitiçaria, bruxaria são gravíssimos pecados e nós nos colocamos nas mãos do demônio. O espiritismo também, meus amados irmãos, é um grave pecado. Porque é falta de confiança em Deus. Eu não tenho que recorrer a espíritos, tenho que recorrer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que eu tenho que falar com um morto tal ou um morto tal? Recorramos a Cristo, basta. Jesus Cristo vai nos ajudar. Então, em hipótese alguma, devemos recorrer ao espiritismo. Ele é condenado, inclusive, pela palavra de Deus. Por fim, não devemos ter amuletos, como diz aqui, claro, o catecismo. Não é verdade? Amuletos, patuás, objetos que vão nos dar sorte. Então, nada disso vai nos ajudar, amados irmãos. Às vezes você coloca um amuleto, ele passou por um rito satânico. Vai te trazer o quê? O mal e não o bem. Vejam só o perigo aí, né, de usar amuletos. Bom, para concluir, gente, eu vou ler aqui a palavra do Senhor. São Paulo apóstolo nos diz o seguinte, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 20 a 22. As coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que ele? Essas passagens do catecismo eu vou colocar nos comentários do nosso vídeo. Fujam dessas práticas, amados irmãos. Satanás é muito hábil e ele quer nos escravizar através delas. Ele quer quebrar a nossa confiança em Deus. Então, não se deixem dominar pelo espírito maligno. Que Deus nos ilumine, então, para que nos livremos dessas práticas, caso tenhamos alguma em nossa vida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.